falando de região metropolitana de Sorocaba. A crise hídrica da região metropolitana de Sorocaba, como o governo de São Paulo vem acompanhando essa situação, o plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, em que fase se encontra. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto. Anselmo Neto, satisfação imensa recebê-lo aqui no Repórter RMS News para nos fazer compreender esse cenário em que estamos vivendo na atualidade. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes e a todos que nos assistem também aí no MSR News. Muito bom dia. Oliveira, antes de falar sobre todos esses assuntos, posso dar um pitaco na sua conversa com o Alberto Cassoni agora há pouco? Claro, fico feliz de saber que você acompanhava. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem. Enquanto os prefeitos puderem nomear os seus secretários, que tem que ser assim, mas todos os chefes de divisão e todos os chefes de seção podem também ser mudados, isso sempre vai ocorrer com os problemas das licitações. Porque cada vez que se troca um governo, muda toda a equipe técnica da secretaria. Então você acaba com uma expertise que ao longo dos anos as pessoas vão adquirindo. Então eu entendo que, por exemplo, dentro do poder público, na esfera municipal, os servidores públicos municipais, eles deveriam ter acesso a um tipo de concurso interno e prestar um concurso para ser diretor de área, para ser chefe de divisão, para ser chefe de seção, porque daí você acaba com isso. Trocou o governo, troca o chefe do executivo e o secretariado, mas todos os outros técnicos permanecem os mesmos. Assim não vai ter essa dificuldade. A gente percebe que é muito complicado. Entra um técnico novo numa secretaria de licitação, por exemplo, numa secretaria de obras, ele sempre vai querer mudar o que o outro governo deixou. Então, nós não temos políticas públicas no Brasil, nós temos políticas partidárias. Trocam-se os partidos, as políticas mudam. E isso sempre favorece essa questão dos problemas, não vou nem dizer corrupção, que às vezes não é por maldade, não, é por falta de expertise, é por falta de conhecimento. E compartilho com você realmente esta situação do ex-prefeito Crespo. Até me provem o contrário, continuo confiando na honestidade dele, tirando realmente toda a parte de dificuldade que ele tem de se comunicar. A gente percebe que o prefeito Rodrigo Manga conseguiu fazer algo que nem o prefeito Crespo conseguiu e nem o presidente Bolsonaro conseguiu. A transição entre legislativo e executivo. O Crespo e o Bolsonaro continuaram como se fossem deputados, vereadores à frente do executivo, atacando, brigando, xingando. O Manga não. O Manga, enquanto ele foi vereador, ele foi combativo. A hora que ele assumiu a cadeira de chefe do executivo, ele deixou essa figura de combatente legislativo e passou a ser chefe do executivo, somando as forças federais, estaduais e municipais em prol da cidade. Mas vamos lá para o assunto que você me chamou, desculpe. Desculpa nada, e você sabe que uma das linhas que nós adotamos aqui no portal RMS News e na nossa trajetória jornalística é de nunca permitir que um entrevistado ou um comentarista que não está na pauta, ele adentre a uma pauta que foi falada anteriormente. No seu caso, nós fizemos isso pela confiança de saber que é uma pessoa ética, né? Que só vinha com o seu conhecimento acrescentar aquilo que foi colocado anteriormente dentro do contexto que nós conversávamos. E justamente por isso, porque e você tocou num assunto interessante, né? Que a gente questionava. Qual é o problema? É uma questão crônica dentro do processo de licitação, de quem ali atua, porque a gente vê que entra governo, sai governo e a história se repete. E a gente buscava ali uma informação, né? E você coloca, não, é porque acaba trocando todo mundo. Um ou outro fica, mas a linha de comando, ela acaba, de decisões, ela acaba saindo. E daí os problemas se repetem, né? Sim. Então foi muito importante. Agora, agradeço. Vamos lá, nós estamos com um problema seríssimo
na região metropolitana de Sorocaba, no Brasil, né? Essa questão aí hídrica, falta de água, algumas cidades na região, no contexto de região metropolitana, já apresentam problemas com racionamento, exemplo de Itu e Salto, e você como diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba, tem todo esse desenho, tem esse mapa. Qual é a realidade hoje? Como os prefeitos estão trabalhando esse cenário para os próximos dias e meses? Olha que eu estou falando de dias, né? De curto, médio e longo prazo, porque o problema está à porta, está aí o problema. Nós não teremos uma crise hídrica, nós já estamos numa grande crise hídrica e a agência tem participado das reuniões que teve agora dia 6 de agosto e depois teve outra reunião dia 16, junto com a Câmara Técnica, né, de Planejamento, também dos recursos, junto com o pessoal do Conselho Gestor da APA de Tupararanga e a nossa técnica, Márcia Ferraro, ela que é uma arquiteta, urbanista, ambientalista, ela trabalha muitos anos nessa área, ela tem acompanhado em nome da agência essas reuniões. A vazão de Tupararanga, que era de 6 milímetros, baixou para 4,5 por enquanto, mas alguns prefeitos já pediram para baixar para 3, porque Araçoiaba da Serra já sofre muito também com a questão do abastecimento. E nós tivemos em conversa essa semana com o Ronaldo Pereira, que é o diretor do site Sorocaba, né? E ele também tem diariamente monitorado toda esta situação, porque em Sorocaba ainda não foi necessário o racionamento, tendo em vista que foi aberta uma nova estação de tratamento, foi inaugurada uma nova estação de tratamento esses dias lá na Zona Norte. Mas nós estamos enfrentando essa possibilidade, sim. As chuvas que virão nesses próximos dias, sábado e domingo, ainda não serão chuvas suficientes para reabastecer os nossos mananciais. E o principal problema ainda é Tupararanga, porque ela abastece muitas cidades e nós estamos quase que chegando nos 18,5%, que seria o volume morto. E se chegássemos a isso, é muito terrível, porque onde chega no volume morto, tem a sedimentação de vários elementos químicos que foram decompostos, estão depositados ali nesse volume chamado morto, justamente por isso. Então nós temos que ter muita pressa em saber como resolver esta situação, mas não há solução se não vir chuvas, viu, Oliveira? Porque nós ficamos sempre nessa dependência. Se chover, tudo bem. Se não chover, estamos perdidos. Mas sempre a administração pública, seja ela municipal ou estadual ou federal, ela tem que se prevenir antecipadamente a cada estiagem. Essa estiagem agora é a mais forte dos últimos 90 anos. 90 anos. Todos nós que estamos ouvindo e assistindo não pegamos essa última estiagem. Estamos pegando essa agora. E a tendência é melhorar só a partir de dezembro ou janeiro. Mas como chegaremos a esse dezembro e janeiro? Anselmo Neto, diretor executivo da AGEM. Quando dezembro, janeiro chegar e as chuvas com ela aqui encherem os mananciais, esse tema será esquecido novamente. É assim que acontece. Esse é o problema. Né? E daí vem uma outra temporada e a história daí já não vai ser mais a maior seca dos últimos 90 anos, vai ser dos últimos 91 e a gente pouco vê em termos de providência. De repente, nós não conhecemos quais são as providências que estão sendo tomadas pelo governo do estado. O governo do estado, em termos de região metropolitana, nessa ação com os governos municipais, tem discutido essa questão de forma mais efetiva? Nós, por exemplo, temos apenas um centro de captação na região de Sorocaba, para a cidade de Sorocaba, Votorantim e Ibiúna, que é a represa de Tupararanga. A cidade de Itu, é um problema, é uma questão crônica. Nós estamos vendo, eu há 20 anos estou no jornalismo sorocabano, há 20 anos nós noticiamos isso e não vemos uma ação mais eficaz
nesse sentido de se criar uma alternativa de captação, o que se pode fazer. Então, eu queria entender, Anselmo, porque você é uma pessoa que está no governo, entretanto, é um cidadão do dia a dia nosso, que tem uma vivência conosco aqui, que pode falar de forma mais aberta essa questão, sem qualquer tipo de dificuldade. Explique pra gente, vamos continuar mais 20 anos com a represa de Tupararanga, apenas como uma área de captação, ou existem projetos ou não há o que se fazer? Então, uma das ações a curto prazo que o governo está discutindo é justamente aperfeiçoar esses mecanismos de controle e de fiscalização, né, junto ao DAI, que é o Departamento aí de Água do Estado, sobre as captações, tanto na bacia como também com apoio do Conselho das Bacias do Alto e Médio Tietê, fazendo com que esses municípios possam aperfeiçoar, Oliveira, essa captação, esse balanço hídrico do Rio Sorocaba e Tupararanga. Porque nós entendemos que a questão é que Tupararanga é a mesma coisa desde sempre. O que muda é o crescimento populacional no entorno, ou seja, cada vez mais pessoas saem das suas áreas rurais, saem dos locais mais afastados e vêm para os centros urbanos. Novos loteamentos regulares, novos condomínios regulares e tantos outros loteamentos irregulares, ocupações irregulares. E todas essas pessoas precisam de água. Então, na verdade, o que nós temos que pensar é nesse sentido. Até que ponto as cidades têm que crescer, até que ponto as cidades têm que ficar cheias de pessoas, não vão ter água no futuro. Não seria importante que toda a região metropolitana, ao invés de só uma cidade maior crescer, todas as cidades pequenas tivessem o seu crescimento e as pessoas das cidades menores não precisassem sair da sua cidade para vir para os grandes centros e também a atividade rural pudesse ser de uma forma melhor distribuída em todas as cidades menores, cada uma com sua vocação rural, é claro, para que essa questão do abastecimento não chegasse no ponto que chegou. Porque não tem, a conta não fecha, Oliveira. Não fecha. Se todo mundo usar apenas uma Tupararanga, que é enorme, claro que é, segura, é enorme, mas vamos ficar a vida toda dependendo da boa vontade da natureza, para que chova na cabeceira de Tupararanga. Anselmo Neto, permita aí a provocação e saiba que ela é de forma respeitosa. Sim. Mas justamente para abrir o debate da nossa conversa. A sua bela fala, eu vou usar um termo aqui, o seu belo discurso, eu entendo, se eu estivesse dentro de uma sala de aula na academia, na faculdade, eu ia ver como o senhor de todas as soluções dos problemas, né? Porque esse é o caminho. Entretanto, politicamente, não é isso que acontece, né? Não é esse o cenário que a gente vê. E aí vem a minha provocação. A classe política, colocando você em dois extremos. A classe como técnico e como na questão política. A classe política está interessada, essa classe política, nesse discurso, ou seja, nesse estudo que você acabou de passar há pouco, em discutir isso e implantar projetos para tal? Ou vai ser, daqui a pouco termina o mandato, passa a ser as ações desses governantes passam a ser uma ação de governo e não de Estado? É o que eu dizia há pouco, Oliveira. Enquanto nós não trabalharmos com políticas públicas, o que são políticas públicas? São normas, são situações que têm que ser feitas independente de quem governe. No Brasil, nós temos anos e anos de uma cultura errada, que são políticas partidárias. Então, você tem que pegar os conselhos municipais, os conselhos regionais, os conselhos estaduais, que são pessoas técnicas que entendem do assunto, e trazer as soluções dessas pessoas para a aplicação da política. Por exemplo, hoje Sorocaba, ele vai fazer na Câmara a apresentação do PPA, Plano Plurianual. Esse plano plurianual ele vai valer para 2022, 2023, 2024 e para o primeiro ano do próximo governo, de 2025, que é justamente para não haver rupturas entre políticas. Só que, infelizmente,
só se coloca no PPA o que esse governante de agora quer realizar nos próximos 3 anos do final do seu mandato. E não se dá percepção para as outras questões. Então, hoje nós temos que fazer o quê? A importância desses planos de ações, dessas decisões, são discutidas assim. Eu faço parte, enquanto agência metropolitana, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, que é o secretário Marco Vignoli. O tempo todo, toda semana, nós estamos conversando com os prefeitos das 27 cidades, nós estamos fazendo capacitações para servidores públicos municipais, no sentido de a regionalização do estado de São Paulo é a solução para que isso ocorra, para que cada região seja autônoma, independente e possa desenvolver lá as suas ações de forma mais específica. Porque você entenda que um governador, seja ele quem for, um presidente, seja ele quem for, é um país muito grande, é um estado muito grande e é difícil você aplicar politicamente as ações concretas em todas as áreas. Então sempre ocorre aquilo: quem é meu amigo, eu agrado. Quem é meu inimigo, eu deixo de lado. Então é isso que não pode acontecer. O governo de São Paulo, agora, através do governador João Dória, ele tem feito vários programas em todos os municípios de São Paulo, de pessoas que são apoiadores do João Dória e de pessoas que são totalmente críticos a ele, até adversários. Isso é um exemplo de política pública. Você fazer algo sem ver quem está no governo. Mas, infelizmente, Oliveira, nós temos muito a avançar ainda. Só que se não tiver o discurso, jamais a ação vai acontecer. Porque todas as ações concretas, elas se iniciam num discurso, num planejamento. É isso que nós buscamos. Anselmo Neto, diretor executivo da AGEM. As minhas falas são sempre de forma provocativa, justamente para dar mas são ótimas, sempre. Oportunidade do gestor público poder esclarecer, né, aquilo que são dúvidas que a gente tem. Se fala, e o que se faz, né? E o Anselmo termina aí dizendo o seguinte: tem que haver o discurso para provocar justamente a ação. Tem uma outra questão que eu queria tratar com você, Anselmo, que é a questão do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Sorocaba. Aliás, ontem eu nunca tinha adentrado aí, acessado o site da região metropolitana. Gostei muito de acessar o site da região metropolitana. Inclusive, por ser um site de ordem pública, me permita, mas nós vamos linkar, criar um link dentro do portal RMS News, por favor, para aqueles que desejarem acessar o site da região metropolitana, fácil, tranquilo e leve. Okay? Até porque muitos perguntam: e o que é o RMS News? O RMS News quando da criação da região metropolitana, nós achamos que era muito importante a região metropolitana dentro desse contexto, só que havia necessidade de haver aqueles que observassem o que está acontecendo na região metropolitana. E o que significa RMS News? Não é região metropolitana de Sorocaba, ok? Mas sim Radar Metropolitano de Sorocaba, ok? Olhando, observando, discutindo, debatendo os assuntos. Muitos dizem: é região metropolitana? Não, ele é um outro instrumento, é uma outra ferramenta. É isso que nós estamos fazendo com o Anselmo aqui agora, discutindo os problemas da nossa cidade e da nossa região. E essa questão do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana? Nós estamos na finalização, Oliveira, e temos agora somente Cesário Lange, uma última reunião a ser feita, e nós estamos fazendo de forma virtual ainda, né? Isso tem favorecido, porque não temos que ir até as 27 cidades, e daí, fechando esse último macro zoneamento, nós vamos elaborar os cadernos finais, porque esse plano, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, para quem nos ouve, para quem nos assiste, é como se fosse um plano diretor das 27 cidades. Cada cidade tem seu plano diretor. Então, esse plano de desenvolvimento, ele faz com que as 27 cidades sejam mapeadas,
cada uma seja descoberta aí. Qual é a sua vocação? Se é indústria, se é agropecuária, se são serviços, se é turismo, para que o governo possa desenvolver nessas cidades atividades específicas que fomentem o seu crescimento. É isso o nosso objetivo. Finalizando agora esta última parte, nós vamos iniciar no mês de finalzinho de outubro, começo de novembro, as audiências públicas nas cidades, para que depois dessas audiências nós possamos encaminhar esse plano de desenvolvimento para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que os deputados e as deputadas estaduais possam aprovar ou não, né, esse plano de desenvolvimento. Então, nós estamos nesse processo de finalização. No estado de São Paulo, Campinas já terminou, a Baixada Santista, a Agência Metropolitana da Baixada também está finalizando junto conosco agora. Infelizmente, as demais regiões ainda estão no processo inicial, mas nós não queremos perder a oportunidade de encerrar logo o nosso plano. Mas o que isso vai ajudar? Por exemplo, nós criamos na Agência Metropolitana esse ano, pudemos instituir esse ano o Fundo Metropolitano. O que é o Fundo Metropolitano? É um sistema que vai poder receber aportes financeiros do governo estadual, do governo federal e até mesmo de empresas nacionais ou internacionais para projetos que serão desenvolvidos nas cidades. Através desse fundo, por exemplo, nós poderemos fazer consórcios entre as cidades. Então, você pega 3, 4 cidades pequenas que não têm condições de gerenciar os seus resíduos sólidos, elas fazem um consórcio, vem o aporte financeiro do governo ou de alguma empresa, de alguma instituição que queira participar disso daí, e elas vão poder destinar esse resíduo. Na questão das águas também, na própria captação das águas nas cidades menores, na parte da infraestrutura. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento. Mas olha quanto tempo, desde 2014, a região metropolitana foi instituída, a agência metropolitana desde 2016 trabalha com esse PDUI e somente agora estamos finalizando. São 5 anos de trabalho, Oliveira. Então é tudo muito lento no poder público, infelizmente. Imagina você que uma empresa tem capacidade de esperar 5 anos para ela se colocar no mercado. Exato. Então nós temos muito a avançar ainda. E dentro desse contexto do plano de desenvolvimento urbano, quando vocês fazem esse estudo, esse levantamento, automaticamente, quero crer eu, que problemas como você tem os prós e contras em termos de desenvolvimento. E essa questão hídrica, por exemplo, ela tem que entrar para ver como que a região está dentro desse contexto, ou estou equivocado? Não, está correto. Está correto. A única situação, veja bem, a agência metropolitana, ela é uma agência técnica que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento, ela é uma autarquia dentro da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a missão da agência não é levar para os prefeitos a vontade do governador, mas é levar para o governador a vontade dos prefeitos. Então, a agência ela serve como um instrumento técnico entre os municípios, prefeitos e prefeitas e o governo do estado. E é isso que nós trabalhamos. Então, nós temos que esperar os gestores municipais, os chefes executivos, prefeitos e prefeitas municipais, o que eles querem desenvolver, eles trazem para a agência, porque muitos municípios não têm uma equipe técnica ainda preparada, não tem engenheiro, não tem pessoas na própria prefeitura, por razões de orçamento. Então, vem até a agência e a agência consegue, junto à secretaria, fazer esse projeto. Mas daí, Anselmo, aí eu acho que é um retrato que dá pra gente buscar. Nós temos um problema. O que os prefeitos querem? O governador precisa saber. Olha, nós temos um problema aqui crônico, por exemplo, a cidade de Itu. A cidade de Itu não apresentar a questão hídrica que eles enfrentam há mais de 20 anos aí que eu conheço, nós temos um problema, nós precisamos solucionar isso. Como nós vamos solucionar? Agora eu pergunto para você, esse tipo de reivindicação junto ao governo do estado entrou ou não entrou? Entra ou não entra dentro do plano de desenvolvimento? Entra O sim. prefeito tomou essa iniciativa? Sim, veja bem. Inclusive o prefeito Laerte de Salto,
na última reunião, ele sugeriu que fosse feito um aproveitamento, né, de todas as experiências do plano de contingenciamento, já dos municípios lá de Salto e de Itu, para os demais municípios da agência. Porque a nossa região é subdividida em 3 sub-regiões. Sub-região de Itu, sub-região de Sorocaba e sub-região de Itapetininga. Então, o prefeito Lerto de Salto falou, não precisa esperar os outros municípios chegarem na crise que nós estamos enfrentando. Vamos já passar para eles as experiências que nós estamos tendo aqui, porque o prefeito Gazola de Itu, o prefeito Lerto de Salto, eles têm feito, sim, muitas práticas positivas. Se não fosse pela ação deles, a coisa estaria pior. Só que é o que eu acabei de falar, as obras públicas são muito demoradas. E daí você entra a questão, Ministério Público, Defesa Ambiental, você vai mexer numa área de preservação, numa APP ou numa APA. Então tudo isso demora muito, Oliveira, mas as obras estão sendo feitas sim. Então, importante, eu acho que aí a gente conclui, né, um problema que nós estamos aí, ou seja, constatando, e aquilo que vem sendo trabalhado dentro do sistema, dentro da administração pública, visando sanar esses problemas. Anselmo Neto, diretor executivo da GEM, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Repórter RMS News. Colocamos o nosso espaço sempre à disposição e todas as vezes que lhe questionarem sobre o RMS News Portal... Radar Metropolitano de Sorocaba. Exato. O Oliveira, a equipe do RMS News não usurpou qualquer marca, mas criou uma ferramenta para poder observar o que está acontecendo na região metropolitana. Nós que agradecemos, viu, Oliveira, também a sua, não sei a palavra que eu quero usar. Você é uma pessoa que não é apegada. Você consegue dar espaço para todos, né? Você tem um trabalho maravilhoso ao longo de todos esses anos profissionais seu, mas você não é apegado a esse poder seu de jornalista, de radialista, de comunicador. Você deixa outras pessoas participar. Isso é uma grandeza sua, Oliveira. Obrigado aí. Numa palavra clássica, isso se chama magnanimidade. Você é muito magnânimo, Oliveira. Agradeço por isso, viu? Não sou merecedor, mas já foi uma grande homenagem, viu? Obrigado. Mas obrigado. É mesmo. Terminamos. Isso serve para a gente refletir, né? Aí saber das nossas responsabilidades no dia a dia. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Até mais, bom dia. Para você que não sabia, Radar Metropolitano de Sorocaba, RMS News. É um olhar sobre a região metropolitana e tudo o que está acontecendo. Você pode observar o nosso símbolo, a nossa logomarca. Vou contar para você aqui rapidamente. Você vê que tem o RMS, o News, o mapa da região metropolitana. Acho que vou pegar até um pedacinho aqui. Você está vendo esses... veja esses riscados sobre a região metropolitana. Significa o quê? Significa o radar metropolitano passando sobre a região e observando o que está acontecendo. Isso nós observamos em termos de recursos hídricos, segurança pública, saúde, educação e tudo aquilo que impacta a sua vida, cidadão de Sorocaba e região.